Só um minutinho. Bom dia, bom dia. Nossa aula agora é aula de matemática. Nós vamos continuar com o conteúdo do módulo 3, o capítulo da nossa avaliação, que fala sobre tabelas, gráficos, tipos de gráficos, análise de gráficos. Também trabalhamos um pouquinho da porcentagem nesse tratamento de informações. E hoje nós vamos falar sobre média. As médias, nós temos dois tipos, a média simples, né, a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Vamos para o nosso módulo 3, na página 172. Como eu sempre falo, o módulo 4, ele é exclusivo com conteúdos de geometria. Então, por isso, até o final desse bimestre, nós vamos continuar com o módulo 3, falando sobre matemática. Vamos lá para a página 172. Lembrando que vocês têm até domingo para fazer nossa atividade, valendo nota do teste, tanto matemática quanto geometria. Para quem já fez, ótimo. Quem não fez ainda, eu acrescentei para colocar a turma, porque a 71 também vai fazer o mesmo teste que vocês, tá? Então, agora, além do nome completo e e-mail, você precisa colocar a sua turma. Até domingo, fazer matemática e geometria antes de enviar as respostas. Verifica se você preencheu corretamente os dados, se você fez as 10 questões, marcando apenas uma alternativa correta, tá bom? Fazer, quem não fez ainda, dá uma estudadinha, refaça a revisão, não deixa para a última hora, que foi o que eu falei na primeira aula, vai que falta luz, chove, venta. Na nossa área, qualquer coisa que acontece, a gente já fica sem conexão. Né? Professor. Oi, pode falar. Matemática e geometria, esses exercícios avaliativos, já estavam lá há muito tempo, né? Sim. Tá. Desde o início que você soltou, né? Porque eu já fiz Isso. Já estão lá desde o dia 5, se eu não me engano. Desde o dia 5 ou 6 de novembro. Já tem bastante tempo, porque eu dei 10 dias para que vocês possam terminar de fazer. Quem já fez, ótimo. Então, antes de começar, de falar sobre média, aritmética ponderada, Lívia está pedindo para a gente relembrar o que é razão e proporção. Quando eu pedir para calcular a razão, vou fazer aqui pelo chat, de dois números, por exemplo, tá? Eu quero a razão entre 6, vou botar entre 4 e 5. A razão é a divisão de duas grandezas da mesma espécie. Então, lá no nosso exercício avaliativo, tem probleminhas onde você vai determinar a razão. Como que você determina a razão? Se eu tenho aqui 20 sobre 25, para a gente determinar a razão, nós temos dois modos. A gente pode simplificar a fração, né, até transformá-la em forma irredutível, ou a gente pode dividir o de cima pelo de baixo. No caso desse exemplo que eu estou colocando aqui no chat, 20 sobre 25. Nós vamos simplificar. Simplificando por 5 vai ficar 4/5. Tá vendo? A razão é só você pegar as informações da questão e colocar em fração. Exemplo, a razão entre a quantidade de meninas e o total da turma. Vamos supor que uma turma de 40 alunos, 20 sejam meninas. Então, a gente bota lá 20 sobre 40. Vou utilizar o mesmo exemplo que eu coloquei ali. Em uma turma de 25 alunos, 20 são meninas. Qual é a razão entre o número de meninas e o total de alunos? 20 sobre 25. Aí, essa razão nós podemos fazer em forma fracionária, que é na forma de fração, onde eu simplifiquei 20 e 25 por 5, ou a gente pode fazer na forma decimal.
aonde eu simplifiquei, aí eu encontrei 4/5. Se eu dividir 4 para 5, nós vamos encontrar 0,8 como resultado. Isso é a razão. A razão corresponde na divisão das duas grandezas de mesma espécie. Quando eu falo da mesma espécie, quer dizer que você tem que estar atento. Exemplo, se eu quero a razão entre 3 metros e 25 centímetros. O metro eu tenho que transformar em centímetros para depois a gente fazer a divisão. Eu não posso dividir metro por centímetro, tá? Proporção. A proporção acontece quando eu tenho duas razões com a mesma resposta. Ó, exemplo. Nós temos aí 20 sobre 25. A razão deu 4/5. É proporcional, deixa eu ver aqui, a 18 sobre a 9 sobre 18. Vamos ver. 9 sobre 18, se eu simplificar, vai ficar 1 sobre 2. Botei ali no chat, ó, 9 sobre 8 é igual a 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 não é igual a 4/5. As minhas razões do primeiro exemplo que eu falei e desse segundo são diferentes. Se as razões são diferentes, a gente escreve que não são proporcionais. Agora eu vou colocar um exemplo onde a razão é igual a 4/5. 16 sobre 20. Se eu pegar a fração 16 sobre 20 e simplificar, eu encontro 4/5. Então, eu já posso dizer que 16 sobre 20 é proporcional a 20 sobre 25. Por quê? Porque quando eu simplifiquei essas frações, nós encontramos o mesmo resultado. Ok? Se eu encontrei o mesmo resultado, eu posso dizer que essas razões, esses segmentos são proporcionais. Para ser proporcional, as razões, as respostas das divisões devem ser iguais. Último tópico. Quando eu já sei que tem uma proporção e eu tenho que classificar as grandezas proporcionais em diretamente ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional é quando as duas aumentam. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma setinha aqui. Ó, diretamente é quando eu aumento uma grandeza e a outra também aumenta. Ou quando eu diminuo uma grandeza, a outra também diminui. Exemplo de grandeza diretamente proporcional. Fui ao açougue e comprei 3 quilos de carne. Paguei R$50. As duas grandezas, o quilo de carne e o preço que eu vou pagar, são proporcionais. Diretamente ou inversamente? Diretamente proporcional. Porque quanto mais carne eu comprar, maior vai ser o valor que eu vou pagar. Se eu comprar menos carne, eu também vou pagar menos. Quando nós temos duas grandezas que aumentam ou diminuem automaticamente, nós dizemos que essa grandeza é diretamente proporcional. Mais uma vez, quanto mais carnes eu vou comprar, maior vai ser o valor que eu vou pagar. Então, isso nós chamamos de diretamente proporcional. Inversamente proporcional, que eu vou escrever ali no chat, é quando uma aumenta e a outra diminui. Exemplo, distância, né? A distância e o tempo que eu levo para chegar em determinada cidade. Quanto maior a distância,
Aliás, distância e velocidade, desculpa, tá? Quanto maior a velocidade, nós vamos chegar o quê? Em menos tempo. Correto? Se eu for, por exemplo, daqui para São Paulo, se eu for a 80 km por hora, eu vou levar um determinado tempo. Agora, se eu aumentar a velocidade do meu automóvel, eu chego em menos tempo. Se eu aumento a velocidade, o tempo que eu demoro para chegar, ele diminui. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Outro exemplo que a gente sempre fala é números de funcionários e o tempo para terminar um determinado trabalho. Se eu tenho mais funcionários, eu termino o meu trabalho em menos tempo. Exemplo, em uma obra, em uma construção. Se eu quero construir um muro de 5 metros, um pedreiro só pode levar aí um dia para terminar esse muro. Agora, se eu coloco 3 pedreiros para fazer esse mesmo muro, eu não vou levar o dia todo para terminar. Então, eu aumento o número de funcionários e meu horário de trabalho diminui. Porque quanto mais pessoas, menos tempo a gente vai levar para fazer a construção, ou seja, o que for. Entenderam? Mais alguma pergunta? É basicamente isso. Nós fizemos 2 revisões relacionadas a esse tema razão e proporção. Você vai ler, vai interpretar o que eu estou perguntando, vai verificar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Aí vocês lembram que eu falei? Quando é diretamente proporcional, nós vamos multiplicar como se fosse cruz credo. Vou colocar um exemplo aqui, a caneta. Ah, professor, eu li lá o meu probleminha e eu acho que a minha grandeza é diretamente proporcional. Ó, aí eu montei a minha fração, por exemplo. 2/3 e x sobre 6. Se lá no probleminha for diretamente proporcional, vou botar aqui diretamente. Quando é diretamente proporcional, nós vamos fazer o cruz credo, nós vamos multiplicar como se fosse um x. Ficaria, né? Se fosse um exemplo. 3 vezes x igual a 2 vezes 6. Aí eu monto a equação 3x igual a 12, x é igual a 12 dividido para 3, x é igual a 4. Se eu fosse resolver esse probleminha, na forma diretamente proporcional. Peraí, deixa eu ler. Lívia, eu acho que a sua dificuldade está mais assim no seu psicológico. Exemplo, você lê, aí você fica nervosa, você fica tensa, aí acaba embaralhando todas as matérias na sua cabecinha, aí você fica nervosa, né? E realmente acaba não conseguindo. Foi o que eu falei, é só você fazer com calma e atenção, ler o probleminha. Se eu pedir a razão, é só você dividir. O que você vai dividir? Você vai dividir os números que eu coloquei lá para você. Igual o exemplo que eu falei. O total de alunos de uma turma e a quantidade de meninas. O número já vai estar lá na questão. É só você montar a fração e dividir. Dividir ou simplificar. Se a resposta ainda tiver em fração, significa que eu simplifiquei. Se a resposta estiver em número decimal, significa que eu dividi. Em relação à proporção, estou falando aqui para você agora. Você tem um probleminha, aí você vai analisar qual é o tema desse problema.
Acabei de falar para você aqui. Se eu vou ao açougue e compro 3 quilos de carne, pago R$50. Quanto que eu vou pagar se eu comprar 5 quilos? Então, você vai analisar quais são as duas grandezas que você tem na questão. A quantidade de carne e o valor que você vai pagar. Aí você analisa, é diretamente ou inversamente proporcional? Quando é diretamente, se você comprar mais carne, você vai pagar um valor maior. Se for diretamente, você vai montar a fração. Aí, por exemplo, tá? Aqui seria o peso da carne e aqui seria o valor em reais. Por exemplo, eu comprei 3 quilos e paguei R$6. Se eu comprar 2 quilos, eu vou pagar quanto? Por exemplo, tá? Sendo diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, você multiplica em forma de x. Aí ficou 3 vezes x igual a 2 vezes 6. 4. Então, se eu comprar 2 quilos, eu vou pagar R$4. Isso é um exemplo aleatório, né? Lógico que não existe preço de carne nesse valor. Eu estou utilizando o exemplo que eu falei com o exemplo que eu escrevi aqui. Outro exemplo agora para inversamente proporcional. Vou utilizar o exemplo do operário, né, do pedreiro, e a construção do muro. Com três operários trabalhando, eu construo um muro em 6 dias. Se eu tiver 2 operários, com quantos dias eu vou construir esse muro? Vamos analisar antes de montar a questão. Vou botar aqui atrás, ó. Nós temos a grandeza operários e a quantidade de dias. Aí, o que eu falei? Com 3 operários, eu levo 6 dias para construir o muro. Com 2 operários, eu vou levar quantos dias? Você coloca assim, as grandezas e as informações que você tem. 3 operários constroem em 6 dias. 2 operários constroem quantos? Montou as grandezas? Vamos analisar. Bem, se eu diminuir o número de operários, eu vou levar mais dias para terminar. Ó, eram 3 funcionários, agora tem 2. Se eu diminuir o número de funcionários, eu vou levar mais dias para terminar esse muro. Porque quanto menos pessoas trabalhando, mais dias nós vamos ter que trabalhar. Então, quando eu diminuo o número de funcionários, eu vou ter que aumentar o prazo da obra. Quando é diretamente, nós vamos botar na fração e vamos multiplicar, não vamos fazer o cruz-credo. Você vai fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Aí que está a diferença, tá? Se você errar a parte da interpretação, você vai montar a continha errada. Antes de montar a conta, você tem que pensar e verificar se o probleminha é diretamente ou inversamente proporcional. Se ele for diretamente, você vai multiplicar como um X, que eu falei no exemplo anterior, aqui do preço da carne e o valor a pagar. Aqui você vai montar como se fosse um cruz-credo, porque o peso e o valor da carne são diretamente proporcionais. Agora, nesse exemplo que eu falei para você, que nós temos o operário e o número de dias, é inversamente proporcional. Tudo que eu estou explicando agora, nós já fizemos atividades e tem na atividade de revisão. Quem já fez, gente,
É assim mesmo, tá? Eu não posso deixar a colega com dúvida. Então, aguardo um pouquinho e também é bom que vocês entendam. Ah, professora, já entendi. Ótimo, entende mais uma vez. Nunca, né? A gente não vê problema em conhecimento. Quanto mais a gente aprender, melhor. Então, aqui, se é inversamente proporcional, você vai multiplicar o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, vai ficar 18 é igual a 2x. O 2 passa para lá dividindo. Não pode esquecer das regrinhas de equação. Então, ó, se eu diminuo 3 funcionários, terminam uma obra em 6 dias. Se eu diminuir para 2 funcionários, esses 2 funcionários para construir esse muro vão levar 9 dias. Se eu diminuir a quantidade de pessoas trabalhando, eu tenho que aumentar o prazo da minha entrega. Ok? Só isso, não tem mais nada além disso. Se ainda assim, né, professora, eu quero mais, assiste novamente. Nosso link, as aulas ficam lá na nossa plataforma. Verifica a data, né, no seu caderno em que eu passei a revisão. São 2 revisões. E assiste novamente as aulas, porque aí eu vou estar explicando tudo mais uma vez, explicando a revisão, da onde que eu tirei aquela resposta, como que a gente fez, tá bom? Se acalma. Isso, vocês também precisam confiar no conhecimento de vocês. Se vocês ficarem nervosos, aí atrapalha tudo. Porque, como eu falei, às vezes a dificuldade nem está no conteúdo. Às vezes a dificuldade está na sua insegurança. Por mais que a gente tenha dúvida, na vida a gente vai ter dúvida várias vezes de várias coisas. Não é só porque vocês são crianças ou pré-adolescentes. Nós adultos também, às vezes, nós pensamos várias vezes e também ficamos com medo na hora de fazer alguma coisa, ainda mais uma avaliação, tá? Quando eu fiz a faculdade, eu já era adulta, e às vezes a gente fica mesmo com medo, fica inseguro será que eu vou conseguir terminar? Será que eu vou conseguir aprender? Será que eu vou tirar uma boa nota? Mas aí isso a gente tem que beber uma água, né? Respirar fundo e pensar, não, se eu estudei, eu vou conseguir. Pega um rascunho, vai fazendo com calma e atenção. Vocês têm vários fatores favoráveis a vocês, né? Eu não estou junto com vocês no momento que vocês fazem a prova, como a gente está em sala de aula, mas também que não adianta, que na hora da prova eu não posso explicar, né? Não posso tirar dúvida na aula de revisão. Mas, assim, vocês estão em silêncio, né? Não temos outros colegas do lado, às vezes falando alguma coisa, ou algum barulho atrapalhando, nós estamos em silêncio. Nós estamos na nossa casa, tranquilos, né? Vocês podem fazer no tempo que for necessário, porque geralmente quando a gente faz avaliação na sala de aula, vocês têm tempo para terminar, porque sai um professor, chega outro, né? Em casa, não. Você pode fazer a prova em mais de 50 minutos. Basta você fazer, refazer. Aí, não, a número 1 eu já tenho certeza, vou lá e marco. Espera mais um tempinho para poder fazer a número 2. Isso você vai fazendo com calma e bastante atenção, tá? Respira fundo, bebe uma água e confia em você. Não fica preocupada. Geometria não foi tão bem quanto você gostaria? Não tem problema, tem a prova, tem um exercício avaliativo lá no finalzinho para quem não conseguiu os 5 pontos. E às vezes vocês ficam nervosos e acabam tirando uma boa nota, tá bom? Vocês têm que confiar em vocês. Estuda, refaz, vai lá, respira. Às vezes o exercício avaliativo está até mais fácil do que a própria revisão, tá bom? Faz lá, vocês têm até domingo. Assim que todo mundo fizer a atividade, eu vou, depois que eu tiver a lista, né? Vou passar a nota para o diário. Depois que eu passar a nota para o diário, eu vou abrir a avaliação aqui para que a gente possa fazer juntos,
tá? Porque aí vocês vão tirar as dúvidas. Ah, eu errei essa questão por causa disso. Ah, faltou isso para eu acertar a outra questão. Eu só não posso fazer isso agora porque temos colegas que não fez. Mas assim que todo mundo fizer, eu vou tirar uma aula para a gente poder corrigir esse teste, tá bom? Então vamos lá, que eu vou falar agora sobre média. Mais uma vez, bom dia para quem chegou agora. Eu estava falando ainda sobre conteúdo anterior, que é o capítulo do teste, sobre razão e proporção, tirando a dúvida da nossa amiga, que talvez seja uma dúvida de outras pessoas. Aí agora nós vamos falar sobre média, que é o conteúdo da nossa prova, que acontece nas 2 primeiras semanas de dezembro, tá? Em matemática é o nosso módulo 3. Vou compartilhar a tela, que agora nós só temos 10 minutos, mas dá para eu falar sobre média aritmética simples e a ponderada para a gente fazer a atividade. Ok? Vamos lá, então, para a página 170. Vou compartilhar aqui só um minutinho. Página 170 do módulo 3. Média aritmética, média ponderada e amplitude. Com um conjunto de dados, podemos estabelecer uma medida representativa que resume como se distribuísse os valores da variável em análise. Para isso, vamos estudar algumas medidas de tendência central e a amplitude, que é uma medida de dispersão. Já já vamos falar sobre a amplitude. Antes disso, vamos falar sobre a média aritmética. A média aritmética é um conjunto de dados numéricos. É importante a informação que, em muitos casos, caracteriza ou representa melhor um conjunto de dados. A média aritmética simples, gente, é o que nós utilizamos para determinar a média de vocês. A gente não soma teste, prova e divide por 2? Isso é uma média aritmética simples, onde a gente soma a quantidade de valor, soma os valores que a gente tem e divide pela quantidade. Outro exemplo, para determinar se você vai para o 8º ano ou não. A gente não soma o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre e divide por 4 para determinar a média do ano todo, que tem que ser maior do que 5? Então, isso também é um exemplo de média aritmética simples. Aqui nós temos, no exemplo, deixa eu diminuir aqui para que vocês possam ver a parte de baixo, o consumo mensal de energia elétrica em uma certa residência em 2018. Então, nós temos ali, em janeiro, 151 quilowatts que foram gastos, fevereiro, 130, março, 155, abril, 160, maio, 140 e junho, 132. Se eu quiser saber a média de quilowatts gasto durante esses 6 meses, o que nós vamos fazer? Está lá embaixo. Nós vamos somar todos os quilowatts e dividir por 2, que é a quantidade, e vamos dividir por 6, que é a quantidade de meses. Ok? Toda vez que eu quiser calcular a média aritmética simples, nós vamos somar os fatores e dividir pela quantidade de informações que nós temos. Vamos agora falar sobre a média aritmética ponderada, quando nós temos pesos. Lá na página 174. A média aritmética ponderada, nós temos os pesos, por exemplo, como mostra nesse quadro aqui. A pontuação da equipe Blue Star. Nós temos a etapa A, B e C e D de uma competição.
E cada etapa, ela tem um peso diferente na pontuação. Vou utilizar um exemplo de sala de aula. Lembra quando o aluno falta o teste? E a gente fala assim, tudo bem, então a sua prova vai ter peso 2? A sua prova vai valer para o teste e para a prova? Então, peso é quando a gente determina mais de um valor para aquela pontuação. Então, nós temos aqui na tabela, na etapa a pontuação vale 6. Provavelmente, a etapa A é uma das mais difíceis, por isso ela tem um peso maior. A etapa B, a pontuação que você fizer tem um peso 4. Nós vamos multiplicar a pontuação por 4. A C e D, nós vamos multiplicar por 5. Esse peso, quem determina é a própria questão. O que você tem que fazer, antes de somar tudo e dividir pela quantidade, é multiplicar. A média aritmética ponderada, ela possui o peso. Se ela fosse a média aritmética simples, a gente ia somar toda a pontuação e dividir por 4, porque foram 4 etapas. Como ela tem um peso, nós vamos multiplicar o peso pela pontuação. Depois a gente soma tudo e divide pela soma dos pesos. Tá aqui embaixo, ó. 6 vezes a pontuação da A, mais 4 vezes a pontuação da B, mais 5 vezes a pontuação da C, mais 5 vezes a pontuação da D, e a gente divide pela soma desses pesos. Então, a média de pontuação da equipe Blue Star, de acordo com esse probleminha, é de 1.220 pontos. Estou apenas apresentando para vocês o que é uma média aritmética e ponderada. Sobre amplitude, nós vamos falar daqui a pouco, tá? Vamos só fazer a 176, para que depois a gente fale sobre amplitude e continue fazendo as atividades. Vamos lá para 176 rapidinho. Em uma gincana escolar, os alunos da turma do 6º, 7º, 8º e 9º ano tinham que arrecadar agasalho, cobertor, pares de calçados e toalhas para doar a asilos, creches, albergues, hospitais e outras entidades assistenciais. O gráfico mostra o empenho de cada equipe. Nós temos a equipe 1, que representa ali, esse 1 está representando a quantidade de agasalhos arrecadado por cada turma. Gráfico número 2, a quantidade de cobertores de cada turma. 3, a quantidade de pares de calçados. E 4, a quantidade de toalhas arrecadadas em cada turma. Analisando esse gráfico, qual é o total arrecadado de agasalhos? É o gráfico 1. Vamos somar. O total, a gente tem que somar a bolinha toda de agasalhos, que é o 1. 190, mais 130, mais 250, mais 210. Ok? Soma aí para mim. Esse aqui não tem que dividir, porque eu não estou pedindo média. Eu estou apenas pedindo o total de agasalhos arrecadados. Então, eu somei tudo que estava no meu gráfico 1. Para saber o total de calçados, nós vamos olhar o gráfico 3. Só somar. Vou colocando aqui para vocês, enquanto vocês estão fazendo, tá? Já já eu pergunto a resposta para a gente finalizar. Aqui eu não precisei dividir, porque eu estou apenas querendo saber o total.
Total de cobertores, nós vamos somar o gráfico 2. Toalhas, nós vamos somar o total do gráfico 4. Três minutinhos para fazer a soma de tudo, para a gente finalizar aqui. Aí na letra B, que nós vamos fazer a média. Não precisa fazer no caderno, não. Para a gente determinar a média, é só a gente pegar o total e dividir por 4, porque foram 4 turmas. Ok? Vamos lá, 2 minutinhos para poder somar tudo aqui. E a letra B eu vou deixar para que vocês façam em casa. É só pegar o total da letra A, de cada objeto, e dividir por 4, porque são 4 turmas. 2 minutinhos aí para terminar essas somas. Vamos lá, 1 minutinho para terminar a soma que eu vou perguntar. Vamos lá. Total de agasalhos. Fala aí para mim. Alguém já somou o total de agasalhos? Vai dar quanto? Lívia falou no chat 780. Muito bem, 780, Lívia. Total de cobertores. 550. Quanto? 630, que deu o total de cobertores. Total de pares de calçados, quanto? Para a gente finalizar aí rapidinho. Lívia disse 220. 220, muito bem. E o total de toalhas para a gente finalizar? Caio disse 320. 320, Caio disse. Muito bem, 320. Então, ó, muito obrigada pela atenção de vocês. Até terça-feira, porque aí a gente vai calcular a média e continuar fazendo as atividades, tá bom? Tchau, Beijinho. professor. Muito obrigado pela atenção. Estuda bastante aí para poder fazer o exercício avaliativo com calma e atenção. Vamos aí confiar no potencial de vocês, tá? Tchau, beijos.
Quem ainda está copiando, vou aguardar um minutinho. Tchau, tia. Tchau, beijo. Vou encerrar aqui. Todo mundo já copiou? Ok, vou entender como um sim, hein?